A paz do Senhor Jesus, muita alegria estar com você novamente. Sejam todos bem-vindos ao canal Que a Bíblia Diz. Antes de tudo, deixe seu like, inscreva-se no canal e acione o sino das notificações. No vídeo de hoje, a segunda parte, a criação. Na primeira parte, nós estudamos o significado da criação, o Deus da criação. Vamos agora para a atividade da criação. Vamos para o estudo. É isso aí, amados, atividade da criação. Deus criou todas as coisas em os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. Mais referência, Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e o estendeu, que formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo, que nela está e o Espírito aos que andam nela. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele estabeleceu, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Evangelho de Marcos, capítulo 13, 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Referência em Efésios 3, verso 8 e 9. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Hebreus 1, verso 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Apocalipse 10 e 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, e o que nele há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. Percebe-se que Deus está em atividade na sua criação. O verbo criar, do hebreu bara, é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Significa que no momento específico, Deus criou a matéria e a substância que antes nunca existiram. Em Gênesis 1, e verso 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Em nota, queridos, a palavra hebraica para luz é or, e refere-se às ondas iniciais de energia luminosa atuando sobre a Terra. Posteriormente, Deus colocou luminares, que em hebraico é maor, literalmente luzeiros. Você vai ver isso no versículo número 14 de Gênesis 1. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Nos céus como geradores e refletores permanentes das ondas de luz, foram criados luminares. O propósito principal desses luzeiros é servir de sinais demarcadores das estações, dias e anos. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. Esse é o verso 14. Segundo, queridos, a Bíblia diz que no princípio da criação a terra estava informe, vazia e coberta de trevas. Em Gênesis 1 e 2 está escrito, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face
do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, querido, naquele tempo o universo não tinha a forma ordenada que tem agora. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente, destituído do mínimo vestígio de luz. Não tinha luz, era tudo trevas. Mas passada essa etapa, Deus criou a luz para dissipar as trevas. Gênesis 1, do verso 3 ao 5. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. Deu a forma ao universo. Você confere em Gênesis 1, do verso 6 até o 13. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Também Deus encheu a terra de seres viventes. Gênesis 1, do 20 ao 28. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis ou criaturas viventes que se movem, de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, ou os monstros dos mares, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, e o dia quinto. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E foi assim. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu que era bom. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Observa-se então, querido, que Deus fez tudo e ele viu que era bom. E toda hora que Deus dava, ele trazia à existência o que não existia, porque ele é soberano em si próprio. Queridos, Deus fez então o homem à sua imagem e à sua semelhança. Sua imagem moral, a sua semelhança espiritual. Então, amados, cabe a nós que nos entregamos a Cristo, que cremos que Deus fez os céus e a terra, nos sujeitarmos a Deus sempre.
Terceiro, o método que Deus usou na criação foi o poder da sua palavra. Repetidas vezes está declarado, e disse Deus. Você confere em Gênesis 1, no verso 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 e 26. Está escrito, e disse Deus. Em outras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Antes da palavra criadora de Deus, eles não existiam. Vamos às referências? Salmo 33, versos 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. Salmo 148, 5. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Isaías 48, verso 13. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos, e os chamarei e aparecerão juntos. Ainda Romanos 4, verso 17, como está escrito, o Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E a última referência, Hebreus 11, versículo de número 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então entendemos nós que a terra vazia, não tinha nada, Deus traz agora à existência aquilo que não existia. Então nosso Deus é o Criador do mundo, do universo, o Criador do homem, dos animais, das árvores, das folhas, das flores. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Estou fechando a minha Bíblia. E não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sino das notificações. Ajude a fortalecer este canal. Espalhe aí por todos os seus colegas, vão compartilhar com seus colegas de trabalho, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus grupos e nós vamos alcançar muitas pessoas. Com a sua ajuda, eu tenho certeza que esse canal vai crescer. Que Deus os abençoe, um forte abraço, Shalom Adonai e até o próximo vídeo.